Gabriel? Ok. A partir de agora, a nossa aula está sendo gravada, pessoal. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre a história da vacinação. Como que foi descoberta? A palavra vacina vem da palavra vaca. Isso vem de uma palavra em latim que significa vaca. Por quê? Os primeiros experimentos relacionados à vacinação foram graças a um vírus que ia parasitar as vacas e também parasitava os seres humanos. Esse vírus é chamado de varíola. A varíola levou muitas pessoas a óbito nos anos de 1700, 1800 também. Tá? É uma doença transmitida por um vírus e trazia muitos prejuízos para as pessoas. Então, eles procuravam alguma forma de evitar que as pessoas contraíssem esse vírus, porque era uma doença que não tinha cura. Né? Então, era muito importante esse processo de prevenção. Naquela época, pessoal, não se conhecia nada a respeito dos micro-organismos. Eles nem imaginavam que a varíola era causada por um ser vivo, né? Aliás, o vírus, né? Por um vírus, por um ser que que é invisível a olho nu. Então, eles nunca poderiam imaginar isso. E eles também não sabiam a forma de evitar esse contágio. Né? A informação nos possibilitou muitas coisas, inclusive é por isso que hoje nós temos uma expectativa de vida maior, né? Hoje o ser humano tem uma expectativa de vida muito maior do que há anos atrás. Por quê? Por exemplo, agora com a pandemia do Covid-19, nós sabemos que essa transmissão pode ser diminuída, né, as chances de transmitir, se nós lavarmos bem as nossas mãos. Que se nós tocarmos em uma superfície que está com vírus e levarmos as nossas mãos à boca, ao nariz, aos olhos, isso pode fazer com que eu esteja em contato com o vírus. Outra coisa que nós sabemos, que é importante o uso da máscara. Né, que a máscara evita essa contaminação também. Naquela época, eles não tinham essa noção de que a higienização era importante, que isso poderia evitar doenças. Eles pensavam, né, até em questões religiosas, né, de que seria um castigo de Deus, enfim. E então eles tinham outras culturas diferentes dessas que nós temos hoje. Só que então, pessoal, eles começaram a observar algumas coisas que faziam com que as pessoas não fossem contaminadas. Uma delas era chamada de variolização. Era uma técnica que consistia da seguinte forma: o que eles faziam? Tinha uma pessoa com varíola, e essa doença, pessoal, dá muitas feridas em toda a pele da pessoa. Tá? Então, eles esperavam aquela ferida secar, então a ferida ia secando, pegava a casca seca da ferida da pessoa e inalava a casca seca, eles respiravam aquela casca. Né? Por quê? O que estava acontecendo por trás disso? Eles estavam tendo contato com o vírus, né? Mas por que eles não pegavam a varíola? Porque esse vírus já estava fraco, já estava enfraquecido, porque a pessoa que estava com varíola já estava combatendo esse vírus a partir do seu sistema imunológico, né? Mas a variolização era esse processo. Eles pegavam a casca seca da ferida de uma pessoa que já tinha varíola por um tempo, né? Depois que secou aquela ferida, inalava aquela casca seca. Isso, o que acontecia? Eles pegavam a doença, só que de uma forma fraca. E, então, eles não chegavam ao óbito, né? Isso, ainda assim, era uma técnica muito arriscada. Né? Eles ainda não conheciam, como eu disse, essas questões de micro-organismos. Para eles, ainda era uma técnica arriscada, apesar de que somente 2% das pessoas que passaram pela variolização morreram, né? É um número baixo, porém são 2%. Né? Então, pessoas morreram através desse processo.
Então, ele ainda era um processo arriscado, mas eles sabiam que isso funcionava, né? Que eles pegavam essa doença de forma mais fraca e depois não pegavam mais a varíola. Eles podiam ter contato com o vírus que eles não pegavam varíola. Beleza. Em paralelo, acontecia outra coisa. O que acontecia? Agora chega nas vacas, né? Agora que entra a vaca na história. Existia um outro tipo de vírus da varíola, só que esse tipo de vírus, ele ia contaminar as vacas, tá? Então, ele não contaminava os seres humanos. Aliás, ele contaminava os seres humanos, tinha contato com ele, mas era um vírus que vinha da vaca, tá? E aí, esse vírus era um vírus mais fraco da varíola. E algumas pessoas que trabalhavam com o rebanho, por exemplo, leiteiras, né, mulheres que iam tirar o leite da vaca, tinham contato com a varíola bovina, que é aquela varíola que vem da vaca, tinham contato com ela. E aí o que acontecia? Elas desenvolviam a doença fraca desse vírus bovino, e então elas ficavam imunes. Quando elas tinham contato com o vírus da varíola humana normal, elas não pegavam a doença. Então, eles começaram a observar isso. Que ter contato com o vírus da vaca, com o vírus bovino, poderia ser positivo, porque ele não levava ao óbito, ele desenvolvia varíola, desenvolvia doença, mas era mais fraco, e depois a pessoa ficava imune. Ela não pegava a varíola normal. Então, um cientista inglês, com essas informações em mãos, desenvolveu uma experiência. O que ele fez? Ele pegou o pus de uma leiteira, né, que estava se curando da varíola bovina. Então, ele pegou o pus que estava saindo de uma de suas feridas e injetou em um menino de 8 anos. E aí, o que aconteceu? Esse menino desenvolveu a varíola bovina fraca, muito fraca. Depois, ele colocou o menino em contato com a varíola normal e ele não teve varíola. Ele estava imune. Então, deu certo a experiência do cientista. Depois, para ter certeza que deu certo, ele fez isso em outras 20 pessoas. Então, eles desenvolveram a primeira vacina na história do mundo, né? Lá na Inglaterra. Fazendo o quê? Pegando o pus das pessoas que estavam contaminadas com o vírus bovino, com o vírus da vaca, injetava na pessoa e então ela ficava imune ao vírus da varíola. Tá? Então, essa foi a primeira vacina, e é daí que vem o nome, né? Então, é por isso que tem vacina, porque vem do latim, que significa vaca. Até então, pessoal. Sim, Letícia, Edward Jenner. Até então, como eu disse para vocês, eles não sabiam o que estava por trás de tudo isso. Eles não sabiam que estavam injetando vírus nas pessoas. Então, na época de 1880, mais especificamente 1881, um homem que foi muito importante para a microbiologia, chamado de Louis Pasteur, um francês, né? Esse cara foi muito importante. Ele desenvolveu muitos estudos relacionados a micro-organismos. Ele, inclusive, desenvolveu um método de conservação de alimentos chamado de pasteurização. Vocês já devem ter visto, né, na caixinha do leite. Leite pasteurizado, né? Tem Danone pasteurizado, suco pasteurizado. É um método de conservação de alimentos que foi desenvolvido por Pasteur. Ele foi, então, esse francês, e na época de 1881, ele começou a estudar sobre a vacina. Posteriormente, né, lá em 1888, foi fundado o Instituto Louis Pasteur, que trouxe novas vacinas, tá? Como que ele desenvolveu essas novas vacinas? Lá em 81,
ele vacinou com sucesso ovelhas contra a antraz, que era uma doença infecciosa bacteriana, que vinha de bactérias. Então, ele pegava essa bactéria morta e injetava nas ovelhas. Então, elas ficavam imunes à bactéria viva. E ele começou a observar, né, que isso era bom, que isso dava certo. Outro experimento que Louis Pasteur fez foi um menino que tinha sido mordido por um cachorro contaminado com raiva. Ele foi até um coelho e retirou a medula desse coelho que também estava infectado com raiva. E injetou esse resultado no menino. E o menino foi salvo, tá? Da raiva. E desenvolveu, então, a doença antirrábica, que é, aliás, a vacina antirrábica, que é utilizada até hoje, né? Foi assim que surgiu a antirrábica. No início do século XX, foram desenvolvidas vacinas contra tuberculose, difteria, tétano e febre amarela. Hoje em dia existem vários tipos de vacinas e existem muitas campanhas mundiais de vacinação que possibilitam imunizar um grande número de pessoas contra várias doenças. E como eu disse no início da aula, isso possibilita erradicar, tirar de circulação essas doenças que levariam as pessoas ao óbito. Bom, hoje nós temos mais conhecimento e nós vamos ver agora como é que essas vacinas funcionam. Primeiro, nós precisamos saber o significado de uma palavrinha que é muito importante. Essa palavrinha é chamada de antígeno. O antígeno é tudo que entra em contato com o nosso organismo que tem uma origem estranha a ele. Então, por exemplo, se entra em contato com o meu organismo, né, na minha corrente sanguínea, um vírus, esse vírus é estranho ao meu organismo, ele não faz parte do meu corpo. Então, ele é chamado de antígeno. A bactéria também é estranha ao meu corpo, não faz parte do meu corpo. Então, ela é chamada de antígeno. Então, tudo que é um corpo estranho para o nosso organismo é chamado de antígeno. O antígeno, quando ele é detectado pelo nosso organismo, ele ativa um sistema mega importante, que é chamado de sistema imunológico. O sistema imunológico tem a função de defender a nossa vida. Então, sempre que ele encontra o antígeno, né, que é aquele corpo estranho para nós, ele vai ser ativado. Então, quando ele detecta o vírus, a bactéria, ele vai fazer uma ligação lá para as células e vai informar que aquele micro-organismo foi encontrado no seu sistema. Então, pessoal, no sistema imunológico, linfócito. O linfócito é uma célula que faz parte do sistema imunológico. E essa célula tem a capacidade de produzir uma proteína chamada de anticorpo, tá? Então, vamos voltar. Nós temos um sistema chamado de sistema imunológico que tem a função de defender o nosso organismo dos antígenos, que são os corpos estranhos que entram em contato com o nosso organismo. Dessa forma, quando o antígeno é detectado, o sistema imunológico estimula os linfócitos a produzir uma proteína. Essa proteína é chamada de anticorpo. O anticorpo, ele consegue neutralizar o antígeno. Ele consegue neutralizar e destruir vírus, bactérias, protozoários. Só que para isso, ele precisa identificar o micro-organismo, ele precisa saber que micro-organismo é esse, porque o anticorpo é muito específico, tá? Ele só vai funcionar para determinado micro-organismo. Então, por exemplo, eu tenho um anticorpo que produz e que neutraliza o vírus da varíola. Esse anticorpo não vai funcionar contra o Covid-19, tá? Ele só funciona para a varíola, ele vai ser específico, tá? Por isso que existem tantas vacinas,
Porque o nosso corpo precisa identificar o micro-organismo específico para qual anticorpo para combater ele, tá? Então, esse processo é chamado de resposta imunológica. Resposta imunológica é aquilo que o nosso organismo faz quando está acionado pelo sistema imunológico. Então, a resposta imunológica é aquilo que o sistema imunológico comanda, tá? Para defender o nosso corpo, para defender o nosso organismo. Então, pessoal, a resposta imunológica, ela demora um pouquinho na primeira vez. Então, por exemplo, você entrou em contato com o vírus da varíola através da vacina. Na primeira vez que ele entra em contato, ele precisa identificar o vírus, ele precisa mandar produzir os anticorpos vão chegar lá no vírus, e então esse processo é um processo demorado nessa primeira situação. Ana, não está aparecendo nada aqui para mim, nenhuma solicitação. Inclusive, como ele já entrou, não apareceria nenhuma solicitação, que ele já entrou uma vez na sala. Bom, pessoal, continuando. Então, me perdi. Tá, nessa primeira vez, a resposta imunológica é um pouco mais demorada. Então, você vai tomar a segunda dose da vacina, né? Então, dessa vez, o seu sistema imunológico já conhece aquele vírus, tá? Ele já conhece. Então, essa resposta vai ser um pouco mais rápida, tá? Existem vacinas que têm até a terceira dose. Por quê? Quanto mais rápido o seu organismo responde aos invasores, melhor é, porque esses invasores não terão tempo de se multiplicar no seu sistema, tá? Então, pessoal, o que acontece? Acontece que o nosso sistema imunológico é muito inteligente e ele tem uma super memória, tá? É o HD, vamos supor assim. E aí, essa memória guarda todas as informações de todas as doenças que você já teve. Então, por exemplo, você pegou catapora, né? E aí, você pegou catapora, o seu sistema imunológico já respondeu, já sarou. Se você entrar em contato outra vez com a catapora, o seu organismo não vai desenvolver o sintoma. Por quê? Porque o seu sistema imunológico já tem a memória imunológica. Ele vai ativar a memória imunológica, e então ele já conhece o vírus, ele já sabe qual anticorpo produzir, ele produz o anticorpo e o anticorpo neutraliza aquele vírus. Então você não terá a doença. Por quê? O vírus não terá tempo para se reproduzir no seu organismo. É por isso que a vacina é tão importante, por isso que muitas pessoas batem o pé na questão das vacinas para o Covid-19 antes do retorno das aulas. Porque é só com ela que o nosso organismo vai conseguir desenvolver realmente, né, uma defesa para isso, para que quando a gente tenha contato com o vírus novamente de uma forma natural, nós já tenhamos essa memória imunológica. E a gente consiga, então, combater isso de uma forma fácil e não tão traumática para o nosso organismo, né? Porque passar por uma doença é traumático para o nosso organismo, né? Ele precisa se defender, ele precisa estar forte, ele precisa fazer tudo o processo de sobrevivência, né? Tem que digerir, tem que respirar, então ele tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e, além disso, tentar defender o seu corpo daquele organismo invasor. Então, isso é muito cansativo para o seu organismo, isso é um trauma, né? Então, quanto mais nós pudermos evitar esse tipo de situação, melhor. Então, pessoal, a gente tem essa resposta, essa memória imunológica que vai guardando as nossas informações, né, das doenças que nós já pegamos, vai guardando as informações de qual anticorpo que pode combater ele, como combater aquele vírus. Então, é assim que a vacina funciona. Na vacina, vai ser injetado um micro-organismo no nosso corpo. Esse micro-organismo pode estar morto, pode estar atenuado, ou pode ser um fragmento, um pedaço desse micro-organismo, tá? Como assim um pedaço?
por exemplo, o DNA dele, tá? Se for o DNA, o nosso sistema imunológico consegue identificar. O que varia? Né? Vai variar a doença. Por exemplo, tem doença como, por exemplo, a febre amarela, que precisa ser o vírus atenuado, né? Um vírus mais fraco. Como que eles fazem isso? Em laboratório. Então, nos laboratórios, eles diminuem a potência do vírus e injetam no nosso organismo. É por isso, né, que algumas pessoas têm medo de tomar vacina, porque pode dar febre, pode dar alguns outros sintomas. Não é que você pegou a doença, né? Na verdade, você pegou a doença atenuada. Você pegou a doença de forma atenuada, né? Uma doença mais fraca. Então, você, por exemplo, tomou a vacina da febre amarela. É o vírus fraco, enfraquecido, atenuado. O seu organismo vai detectar, vai produzir os anticorpos, e aí, se por acaso um dia você entrar em contato com o vírus da febre amarela, você não vai desenvolver a doença, porque o seu organismo já conhece e vai combater ele facilmente. Então, é assim que as vacinas funcionam. Injetando no nosso organismo fragmentos, ou vírus morto, ou vírus atenuado, para que o nosso sistema imunológico seja induzido a produzir a resposta. Oi. Por isso que quando a gente pega uma vez corona, a gente não pega outra vez, né? O coronavírus, ele ainda está em estudo, né, Gabriel? Tem casos de reinfecção, mas, certo. Por exemplo, a catapora é um exemplo que a gente conhece bem, que a gente pode afirmar, né? É por isso que a gente pega a catapora uma vez na vida. Mas certo. O Covid, a teoria é essa. A teoria é que a nossa resposta imunológica consiga gravar isso. É porque essa resposta, ela tem data de validade. Para algumas doenças, essa memória é curta. Então, pode ser o caso do Covid. Pode ser que essa memória seja curta e depois, se você entrar em contato, você vai ter uma reinfecção. E aí, isso só os estudos e o tempo vai saber falar mais especificamente. Bom, pessoal, sobre a vacinação no Brasil. Em 1832 foi criada no Brasil a primeira lei que obrigava a vacinação, porém ela não foi adepta, né? Não teve muitos adeptos, porque as pessoas ainda não tinham conhecimento sobre a importância da vacina, não sabiam como ela funcionava, então eles não tinham acesso à informação. Então eles acabaram não se vacinando. E aí, só em 1887 é que as pessoas realmente buscaram se vacinar aqui no Brasil, porque foi trazida a vacina contra a varíola. E nós tivemos 2 grandes surtos em 1834 e 1835, que matou muitas pessoas aqui no nosso país. Então, quando essa vacina foi trazida para cá, muitas pessoas quiseram se vacinar para se proteger contra a varíola. Houve um episódio chamado de A Revolta da Vacina, aqui no Brasil, no ano de 1904. O que aconteceu? Naquela época, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. E lá estava uma superpopulação. Muitas pessoas viviam no Rio de Janeiro. Viviam em casebres, amontoados, e às vezes até com falta de higiene. Isso fez com que tivesse uma grande veiculação de doenças. Né? A varíola novamente veio, e aí as pessoas ficaram muito contaminadas, porque estavam muito próximas devido à superpopulação e à falta de higiene. Tinha muitos ratos, baratas, né? E esses animais eram transmissores também de doenças. Então, o governo, vendo essa realidade, disse que era obrigatório a vacinação para todos os moradores do Rio de Janeiro. E também desapropriaram muitas casas. Esses casebres, né, que estavam superpopulosos, eles foram desabrigados, né, as pessoas que moravam nesses locais. O que aconteceu? A população não respondeu bem. Eles não aceitaram essa situação. Eles não aceitaram tomar a vacina, não aceitaram perder as suas casas, né, essa desapropriação. E isso que poderia ser algo positivo para eles,
né, porque o governo estava pensando ali, nesse caso, na saúde da população, tornou-se um motivo para a guerra. E a revolta da vacina, né, foi assim que aconteceu. A população levantou barricadas nas praças e entraram em guerra contra o governo. Isso fez o governo retornar, né, tirou a obrigação da vacina, o que não durou muito, porque em 1910 voltou novamente essa obrigação, e agora as pessoas tinham um pouco mais de informação e aceitaram se vacinar, né? Então a varíola foi erradicada no Brasil no início do século XX. Isso, pessoal, prova a importância das campanhas e da conscientização das pessoas. Porque nesse momento a população se sentiu agredida pela forma com que o Estado estava impondo essa necessidade. Eles se sentiram agredidos, eles se sentiram como se fossem obrigados a fazer algo pelo qual eles não compreendiam. Então, é por isso que a informação é muito importante. E é por isso que é importante que a gente só fale aquilo que a gente realmente tem certeza, né? Por exemplo, as fake news podem atrapalhar. Porque algo que deveria ser bom para a população foi interpretado de uma forma errônea, né? E isso fez com que tornasse, então, uma guerra civil dentro do nosso país. Algo desnecessário. Em 1973, foi criado o Programa Nacional de Imunizações, o PNI, e ele é responsável pelas campanhas, né? E também pelo calendário de vacinação. Aqui no Brasil, pessoal, o PNI coloca esse calendário, né? Nos primeiros anos de vida da criança, ela vai tomar vacinas praticamente todo mês. Isso vai diminuindo conforme a criança vai crescendo. A partir do quarto mês, elas já começam a tomar as segundas doses das vacinas, né? E aí isso vai ficando cada vez mais distante uma vacina da outra. Depois dos 15 meses, a criança só volta a se vacinar com 4 anos, com reforço de algumas vacinas, né, contra tétano, poliomielite, febre amarela, tá? E aos 9 e 14 anos, as meninas tomam a vacina contra o HPV, e os meninos tomam, aos 11 e 14 anos, também a vacina contra o HPV, que é contra infecções pelo papilomavírus humano. Depois tem algumas vacinas que vão aí de 10 a 19 anos, né? Como, por exemplo, hepatite B, difteria, o tétano novamente, sarampo, cachumba, rubéola, né? Então, essas vacinas, nós temos aqui as principais. Então, por exemplo, o sarampo, existem várias doses e também reforços dessa doença, né? Dessa vacina. A varíola, a poliomielite e a rubéola também são uma das doenças principais nas campanhas de vacinação, segundo o PNI, né, que é o Programa Nacional de Imunização. Pessoal, alguma dúvida sobre o que nós falamos hoje na aula? Não. Não. Tudo bem, então. O formulário sobre esse conteúdo já está no Classroom. Se tiver alguma dúvida, como eu disse para vocês, eu estou à disposição para esclarecer. Bons estudos, pessoal. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigada, Samuel. Até mais.
Júlia!